Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Raiz. Hoje um episódio um pouquinho diferente, um episódio, digamos que especial. Hoje nós vamos falar sobre o ensino médico nos meios digitais, na era digital. Eu, neste episódio, estou participando junto com meus amigos Juliana e Gabriel, do grupo MD Ensino. E, bom, mais ou menos a gente vai um entrevistar o outro, eu vou entrevistar eles vão me entrevistar, não sei exatamente como é que vai rolar isso, mas sejam muito bem-vindos e vocês vão poder ouvir, gaguejando até, vão poder ouvir esse episódio agora. E hoje a gente tá com uma celebridade, na minha opinião, aqui, daqui a pouco eu vou apresentar, mas antes eu vou explicar o que vai ser o episódio. Nós vamos falar sobre ensino médico nos meios digitais. Acho que é um podcast importante, que há muito tempo a gente estava conversando, o Ju e eu, e a gente queria trazer realmente uma pessoa que pudesse destrinchar tudo tanto de bom quanto de ruim tem sobre medicina, sobre o ensino médico atual e como o digital tem influenciado e pode ajudar e colaborar no ensino médico. E por isso a gente esperou muito tempo para poder fazer esse podcast, fazer esse episódio, porque a gente queria trazer alguém, né, Ju, que realmente entendesse do que a gente está falando. A gente é um bebê nisso, porque né? a gente é um bebê nisso, eu acho, perto dele. A gente é um bebê perto dele, com certeza. E a gente convidou ninguém mais, ninguém menos do que Leonardo Goltara, fundador da Emergência Raiz, host do podcast Pod Raiz. A Goltara tá no digital há uns 6, 7 anos. 5 anos. Que para medicina é muito, né? Porque tem gente do digital, do financeiro, que tá um pouco mais de tempo do que isso, mas médico, você foi um dos pioneiros, né, Goltara? Rapaz, eu não sei se fui um dos pioneiros, se não fui. Eu sei que essa revolução de ensino de N coisas no meios digitais, ela estoura muito no Brasil lá para os anos de 2013, 2014. E começou isso lá fora com a galera da parte médica. A parte médica no Brasil chegou um pouquinho depois, mas lá fora isso estourou mais ou menos nessa época, principalmente o antigo Twitter. Com o pessoal falecido Twitter, hoje X, com a galera que fazia o chamado do FOAMED, ou FOAMED, né? O Free Open Access Medical Education. E, altas discussões no Twitter, né? Intensivistas, emergencistas, a gente que vai para congresso, não pode ir para todo mundo para o congresso. Vamos levar a equipe inteira, não. Alguém tem que ficar no plantão, né? Não dá, né? Se tá todo mundo aqui no congresso, quem tá de plantão na emergência? Quem tá de plantão na UTI? Existe a escala do congresso, né? A gente faz a escala do congresso. E aí, esse movimento começa justamente para poder prestigiar, digamos assim, aqueles que foram escalados para não ir ao congresso. Isso começa lá no Twitter, mais ou menos lá em 2013. E no Brasil isso vem um pouquinho mais para frente, 17, 18. O Emergência Raiz começa no ano de 2020. Já se vão 5 aninhos agora. Bastante tempo. Né? E é bastante tempo com relevância, tá, Goltara? Por isso que a gente fez muita questão de conversar com você, porque nesse período, certamente surgiram vários... você deve ter visto o nascimento e o falecimento de vários grupos, vários cursos, várias empresas de ensino médico, de uma maneira geral. Mas você não, você continua gerando valor e crescendo e apresentando mais. Agora, só para fazer um parênteses, agora tá trazendo mais gente pro seu time, né? A gente agregou, esse projeto foi um projeto solo durante 4 anos. Agora em 2025 a gente orgulhosamente conseguiu agregar mais 3 emergencistas, né? Doutora Larissa Sena, doutora Luísa Brown, que é a nossa co-host, e doutora Camila Magione, que estão se juntando ao nosso time de professores, foram formadas pela gente na nossa residência, porque definitivamente o Emergência Raiz chegou no teto onde eu conseguia chegar sozinho, e agora a gente trouxe mais gente. Legal, e eu falei isso com a Ju esses dias, eu falei assim, que uma das relevâncias que eu vejo na Emergência Raiz, e eu acho que é uma relevância, já trazendo para o tema do nosso podcast, que acho que é uma relevância do ensino médico digital,
e que você faz isso e cresceu muito isso, foi exatamente isso. Você hoje tem professoras, mentoras, professoras, que vieram da sua formação. E isso, pra mim, é o que hoje separa muito o joio do trigo. Ah, cara, tem muita gente, assim, você falava de empresas que nasceram e ficaram pelo caminho do digital. Para fazer um podcast, para fazer uma conta do Instagram, para fazer um Twitter, para gravar um curso, a barreira de entrada é muito baixa. Qualquer um com um celular e um microfonezinho xing-ling começa a gravar um curso, gravar um podcast, gravar qualquer coisa. A barreira de entrada é muito baixa, muito fácil de entrar nesse mercado. E sendo fácil, sendo uma barreira baixa, propicia que gente mais capacitada, médio capacitada e pouco capacitada se aventure. A barreira de ficar é diferente. Legal. A barreira da sustentabilidade é diferente. Eu acho que esse é um dos diferenciais do Emergência Raiz. O Emergência Raiz tem nos meus cursos, sim, nós somos uma plataforma de ensino gratuito e pago, sim, a gente vende curso, sim, como o MD tem o seu ensino gratuito e pago, mas tem alguma coisa que eu acho que é um diferencial dos nossos grupos, e agora eu vou fazer um autoelogio à mesa toda, é que a gente não está aqui com o celular na mão gravando meramente um curso para tentar vender. Legal. Quando me perguntam qual é o melhor curso que tem no Emergência Raiz, eu não respondo que é o Emergências do Zero, que é o nosso curso mais completo. O melhor curso do Emergência Raiz é a Residência em Medicina de Emergência. Perfeito. O melhor curso do Grupo MD é a Residência em Medicina Intensiva. Perfeito. Né? Tenho certeza disso. E eu sempre brinco, quanto custa o melhor curso? Não custa nada e você ainda recebe R$4.000 por mês. Legal. É verdade. Você ainda recebe R$4.000 por mês. Ah, mas eu não quero fazer residência, eu não posso, eu não tenho tempo. Ah, então... Sim. O segundo melhor curso é vendido, custa tanto, o meu custa tanto de vocês. E é isso. E eu acho que a gente que está na internet, muita gente acha assim, emergência e intensiva meio que concorrem, porque vocês falam de paciente grave, a gente fala de paciente grave. Cara, mas eu acho que não tem concorrência nisso. Eu acho que, pelo contrário, tem apoio mútuo. Quem é sério, quem está fazendo as coisas bem feitas, só tende a crescer junto. Perfeito. Tem um certo overlapping? Tem. Sim. Mas tem particularidades que são só da intensiva. Sim. E tem particularidades que são só da emergência e tá tudo certo. Tem lugar para todo mundo. O que eu acho interessante nesse meio é que falaram de divide o joio do trigo, é que muita gente entra achando que é fácil, né? Acha que é só gravar e aí vai estar tudo certo, e vai ganhar um monte de seguidor, e aí vai ficar famoso, vai ganhar um monte de dinheiro e a vida é linda, né? E não é assim, né? A gente sabe que você tem que ter persistência, tem que ter tempo, tem que ter vontade, você tem que ter didática, você tem que saber ensinar, o menino tem que te ver, te reconhecer nele, te ter confiança naquilo que você tá falando, porque às vezes você pode saber muito, saber todo o livro de cima e embaixo, ler todos os artigos. Se você não souber passar, se você não souber se conectar ao seu aluno, isso não vai valer de nada. Você precisa se conectar, saber passar, saber como passar. E não presencialmente, né? A gente tá falando de ensino digital. Porque às vezes presencial, você faz um desenho, chama ele, olha no olho dele, vê se ele tá entendendo, se não tá. Digital, às vezes você tá dando aula, você não sabe se ele tá entendendo. É um outro desafio. Falar pra câmera é um desafio. Exato. Então, é isso que diferencia. Primeiro, ter persistência de não desistir, porque não é fácil, muita gente acha que é fácil. E eu acho legal quando as pessoas vêm aqui, pessoas que não conhecem a gente, falam, nossa, vocês são grandes. Eu falo, gente, mas vocês acham que a gente tá aqui brincando. Parece que você é muito... Você falou, né? Você faz com o celular e... Você até pode fazer com o celular, mas à medida que o negócio vai tomando forma, né? Igual você acabou de falar, trazendo mais gente, porque você leva a sério de fato. Então, a entrega é muito séria. E aí você olha pra si e fala, bem... Eu sozinho consigo entregar até aqui. Mas, poxa, existe um propósito por trás dessa vontade. E aí esse propósito ele precisa ser expandido para mais gente. E aí eu volto a dizer, ter, para mim, uma chancela muito forte de grupos de ensino médico ter pessoas que, assim, te ouviram lá atrás, em 2020, você deve ter um monte de exemplos, as meninas são com certeza um exemplo disso, te ouviram em 2020 e falaram, cara, esse é o caminho que eu quero seguir. Não porque necessariamente o Goltaro, o Gabriel, a Juliana, mas, poxa, ele me mostrou um caminho que
é um caminho da medicina que eu quero. E aí essas pessoas elas vão seguindo e fazem curso, elas provavelmente todas elas fizeram seu curso em algum momento. Todas foram minhas alunas. Exato, aí vai fazer emergência, a residência, aí agora tá trabalhando com isso não só no dia a dia, mas em propagar mais a mensagem. Isso é a validação máxima de qualquer produto médico digital para mim, não existe. Entende? E aí isso é legal de conversar, eu acho muito importante a gente conversar, e que, obviamente, em algum momento vai existir entre aspas, um merchandising, porque a gente está defendendo o que a gente acredita. Sim. Mas não é essa a proposta. A proposta é a gente falar abertamente dos problemas, dos prós, dos contras. Mas vai ter... eu quero dizer, fechando meu raciocínio, muitas vezes as pessoas que estão buscando curso, buscando aprender, evoluir dentro do digital, eu acho que esse é uma validação que ela precisa procurar. Quem realmente foi lá, pegou, fez o curso de cabo a rabo, falou, olha, isso aqui, isso me mudou, e daqui a pouco ele foi lá e fez uma residência, porque senão você vai pegar muita gente que tá só por algum momento surfando uma onda, Sim. ou aproveitando, que tá tudo bem também, não estamos aqui para criticar ninguém, é só porque talvez não seja o caminho. Mas que eu você acho, queira. não estamos aqui para criticar ninguém, mas eu acho muito esquisito. Não, sem dúvida. Quando... Eu imaginei que eu gostei. não Sabia que o tamo Otário aqui não ia pra ficar em cima do criticar muro. ninguém, mas... Eu sabia que o Otário ia ficar em cima do muro. Eu tenho umas polêmicas aqui que eu quero ver se ele viu. Eu acho muito esquisito quando um cardiologista quer ensinar terapia intensiva, quando um urologista quer ensinar medicina de emergência. Perfeito. Eu acho que cada um no seu quadrado. Eu não tenho um curso de cirurgia vascular, então eu acho muito esquisito que um vascular venha ensinar medicina de emergência. Claro que é uma área, paciente grave todo mundo tem, todo mundo pode falar um pouquinho do paciente grave. O vascular tem seu paciente grave, o urologista sempre tem seu paciente grave, o cirurgião, um clínico, mas existe um mindset. Total. É a nossa vivência, né? O livro tá aí, qualquer um pode ler. O urologista pode ler o livro de emergência e ir lá e falar, ó, vamos dar uma aula aqui sobre... Inclusive, eu recomendei o seu livro, o livro da emergência, em aquele livro. Não sei O Tratado de Medicina de Emergência da Abramed. Eu acho que isso é muita validação. Essa palavra sobre, assim, essa barreira de entrada e saída, as pessoas precisam entender isso. O Grupo MD toma conta de quantos hospitais, quantas residências você tem? Vocês têm residência? Esse ano a gente vai formar, a gente está com 26 residentes ativos. 26 residentes ativos. O Grupo Emergência Raiz é coautor do Tratado de Medicina de Emergência da Abramed. A gente tem 12 capítulos, não dois. A gente tem 12 capítulos publicados. O Ventilação do Zero, nosso curso de ventilação, foi o curso oficial do Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência ano passado e será o curso oficial do Congresso Sul Brasileiro de Medicina de Emergência esse ano. Pô, que massa. A gente tem residência. Sim. Então, assim, é merchan, mas antes de você seguir o blogueirinho aleatório, procura ver quem é esse cara na vida real. Então, exato. Essas coisas são... E aí você conecta com uma coisa que eu acho que é um problema da mentalidade médica. Porque, veja bem, e o senhor queria trazer essa pauta, porque, até pra Ju, quando a gente faz faculdade, a imensa maioria dos médicos que entraram em faculdade, na minha opinião, ou pelo menos na minha vivência, eles não tiveram muita escolha, assim, vamos supor, o cara foi lá, passou, vai ter os 50, 200, 300 primeiros médicos do Brasil daquele ano, que ele falou assim, eu passei na USP, sei lá, na Unifesp, na UCANA, enfim, no Albert Einstein, nos que são considerados, e ele vai lá, eu quero escolher este. Mas a grande maioria, que logicamente uma questão numérica simples, ela não vai ir para a primeira opção dela. Ela vai acabar indo escalonando isso. Vai para uma faculdade que é boa, eu não estou aqui falando que a faculdade é ruim, mas ela vai para uma faculdade que é boa, mas não era o que ela queria. Às vezes ela vai para uma faculdade particular, ela queria estar na federal, e às vezes ela queria estar na faculdade YZ, mas ela não passou ali, ou a mensalidade era muito mais cara, e ela optou... O que eu quero dizer... E isso também se repete na residência muitas vezes, né? Sim. Eu acho que na residência até mais, porque o número de vagas é menor. Quantas pessoas, concorrência vaga lá para poder fazer residência de emergência contigo, vai passar 4, quantos são? São 2 vagas. São 2 vagas. Então vão passar 2. Outros, sei lá, 10, 15, talvez quisessem muito passar ali, mas não vão. Então vão para onde? Para a próxima. E aí, o que eu quero dizer com isso é... As pessoas acabam criando um mindset na medicina, na minha opinião, que não é muito de escolher o que é o melhor.
E o digital começa a te liberar disso. Porque o digital, ele tem uma vaga quase que ilimitada. Sim. E aí, só que você meio que você sai da faculdade, sai da residência, tem essa mentalidade, tipo assim, não, eu não posso escolher o melhor, eu tenho que ir aonde que deu. Aí ela começa a olhar e fala assim, então vou fazer um curso. Aí ela olha, vê um curso excelente, validado, e fala assim, não, mas esse curso aqui tá caro. Então eu vou escolher. E eu não tô nem falando de preço, tô falando de... Ou então esse médico aqui parece ser mais legal. Não tô nem falando de autoridade, entende? Que não é pela autoridade, não é nem pelo valor entregue. A escolha, ela acaba sendo o que dá. Esse aqui eu vou fazer porque esse aqui é o que dá. E isso eu acho que é uma coisa que também precisa ser mudada. Eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso, porque isso me incomoda muito. Eu vejo muito digital no médico, assim, as pessoas não se preocupando muito na real escolha, indo muitas vezes só por uma questão de precificação ou por uma questão de, enfim, uma identidade de geração. Não escolhem tanto quanto ela escolheria uma residência, uma faculdade. Quando ela deveria ter escolhido. Só como ela não escolheu as outras, aqui também vai pelo que apareceu mais pra mim. Pelo preço. Às vezes pelo influencer. Pelo que apareceu mais pra mim. Faz a dancinha melhor. Exato. Que deu a dica melhor. Que deu a dica, o macete. Fez a melhor promessa. Exato. Tem que tomar cuidado com isso, sim. E eu acho que o grande... Entender alguns casos. Gente, se alguém falar curso online com vagas limitadas para vocês, olha, a chance... 3 vendedores de curso aqui, a chance de ser caô é enorme. Se o curso é online, muito dificilmente vai ter vagas limitadas. Aquele papinho de que vamos limitar as vagas porque nosso suporte só consegue atender, geralmente não é. Fiquem ligados com isso. Não, o curso é presencial. Aí beleza. Presencial realmente tem uma limitação física de data. Então tem que tomar muito cuidado com essas falsas promessas do digital, porque as pessoas tendem a se conectar por emoções, e o digital tem essa questão da democracia. Sim. Você pode fazer o curso do Gabriel com o Gabriel, você pode fazer com a Juliana, pode fazer comigo, com a Luísa Brown, e curtir isso. Então, assim, e vamos combinar, galera. Eu sei que a grana tá apertada, que o mercado médico tá cada vez mais difícil, etc e tal. Mas vamos combinar que não é R$300 para lá, R$300 para cá, que vai fazer você ficar mais pobre ou mais rico. Vale a pena, eventualmente, gastar, sei lá, R$500, R$1.000 a mais num curso de qualidade reconhecida, com gente validada, com gente especialista naquilo, do que você fazer um Piratex ou um Zé Ruela qualquer da esquina que não sabe o que está fazendo. Gente, assim... vamos ter uma noção de proporção na coisa toda. De valor, né? Às vezes gasta esse valor numa roupa, num sapato, numa noite na balada, mas aí não quer investir no futuro. Vocês têm ideia de quanto custa uma pizza com Coca-Cola por plantão? Se você der um plantão por semana? Exato. É muito mais do que qualquer um dos custos nossos. Cara, uma pizza com Coca-Cola dá R$70. R$70 por mês vai dar 280. Por semana, Por semana, né? Por semana dá 280 Sim. no mês, 280 no mês. Você vai ser vezes 12, vai fazer 2.500, 3 conto. Aí você compra a porcaria da pizza e fica miserando um negócio que vai valer pra sua vida toda, porque você fala que o custo de R$2.000 tá caro. Não tá. Cai na real. R$3.200 é mais caro que o nosso curso prático. Exato. O cara tá aqui, 100 estações. Não tem nenhum custo do emergência que custa R$3.200. Vale mais. A pizza por plantão... Cara, se você não pode investir uma pizza em você mesmo, faz um favor, não faça o nosso curso. E não faça plantão. Exatamente. Aí você vai economizar na pizza, inclusive, né? Você vai fazer plantão você vai economizar em tudo. Vamos cair na real, gente. Assim, é importante a gente se dar valor. Porra, paga 10 conto de faculdade, hoje a maioria toda é privada. Paga-se 10 conto de faculdade por mês. Mas aí, para investir um negócio top... R$200 no ano, por mês? Não, isso não. Vá. Eu também tenho ficado muito frustrado um pouco nesse sentido. Frustrado não é a palavra, mas eu tenho me preocupado com essa percepção de valor do ensino. Eu acho que é porque, de novo, eu volto... Eu sou meio o cara que culpa um pouco a faculdade, tá, Gutaro? Não sei se sua opinião com relação a isso. Eu não culpo a faculdade por si.
preocupa a faculdade, porque a faculdade, na minha opinião, essa é uma pergunta que eu tô aqui, ela é engessada, ela é altamente engessada. Altamente engessado. Ela veio do MEC engessada para falar assim, ó, você tem que dar esse currículo, nessa metodologia, a aprovação é baseada nesses critérios, e é isso. Aí a coitada da faculdade não tem o que fazer. Eu já contei essa história. Esse foi um dos motivos pelo qual eu fundei o Emergência Raiz. Exato, porque eu vou dar essa merda do jeito que eu quero. Do jeito que eu sei que funciona. Quem gostar, maravilha, tá aqui, tem gratuito, tem pago, vem. Quem não gostar, tá tudo bem também, procura outro, etc. E tal. Só fica comigo quem tá feliz. E faz uma diferença quando você vê o professor animado, o aluno empolgado com aquela metodologia, isso faz muita diferença. Exato. O sistema é feito para enquadrar, gente. E eu nem culpo, porque quem tá lá no MEC, em Brasília, ele tem que pensar 400 mil, sei lá quantos alunos de medicina tem no Brasil hoje. Mas ele tem que pensar uma regra que para centenas de milhares de alunos. Ele não pode deixar a coisa totalmente flexível. Eu entendo o burocrata. Perfeito. Mas eu não sou obrigado a seguir o burocrata quando. Assim, eu não sou obrigado a gostar do que o burocrata pede. Sim. Vocês não são obrigados a gostar do que o burocrata pede. Então, e nem o cliente, quem está do outro lado da câmera, quem está do outro ouvindo esse podcast, é obrigado a gostar daquilo que o burocrata prescreve. Então, beleza, as faculdades sigam a burocracia. Não critico, trabalho para elas. Sim. Mas também tem a minha vertente, é vocês têm a vertente fora pra gente sair do burocrata. Aqui a gente vai além, vai fazer melhor. Aí você me conecta com uma coisa que eu queria perguntar. Você acha que, falando da faculdade, é possível... Aliás, é possível não, é possível mas... qual o seu... Não quero sua opinião, eu quero assim, destrinchar um pouco. É possível a faculdade formar algum médico pronto para fazer plantão? E aí já considerando um pouco o paciente grave. E eu tô falando até assim, o cara da porta, ou o cara na emergência, ou o cara na UTI, enfim, fazer plantão. Me formei agora e a faculdade me preparou. A pergunta é se você vê dentro da grade curricular da faculdade esta capacidade, essa possibilidade, essa faculdade aqui, vai lá que você vai sair prontinho fazer plantão, paciente grave. Se você fizer só o que a faculdade... É possível sair dos 6 anos preparado. Legal. É possível sair dos 6 anos preparado, mas se você fizer somente o mínimo que a faculdade preconiza, ou seja, somente aqueles 12 períodos, aquelas 12 matérias, somente a carga horária do internato, não. Ótimo. Não. Precisa... Agora, se você é um cara que tem... Eu, antes de entrar no internato, lá em 2000... Eu graduei em 2001. Tô velhinho. 23, 24 anos de formado já. Antes de entrar no internato, eu tinha 1.200 horas voluntárias. Eu tenho certificado disso. Em pronto-socorro e UTI. Legal. Antes de entrar no internato. Então, assim... E ainda assim, não graduei preparado. Mas um cara que já tem essa mentalidade de que a carga horária da faculdade não é suficiente e busca complementar essa carga horária ainda durante a faculdade, talvez ele esteja preparado para começar a dar plantão. Não para ser intensivista nem emergencista. Mas para começar, sim. Agora, se o cara só cumpre os requisitos, não. Definitivamente não. Aí agora eu vou jogar uma outra. Você acha que o digital puro, assim, não tô nem falando assim, o híbrido que vem, faz presencial em alguma parte, é um digital puro. É capaz de formar... É claro que eu até imagino a sua resposta, porque nós acreditamos nisso, né? Mas é capaz de formar médicos hoje, sim? Porque isso é uma novidade. A gente está falando de 5 anos de você, que é um dos pioneiros. Então a gente tem 5 anos de maturidade de formação médica no digital. Então uma pessoa saiu despreparada, ela não fez tudo isso, mas ela vai precisar trabalhar. Então uma vez que ela precisa trabalhar, se ela não está capacitada, ela precisa se capacitar. O digital puro, ele é capaz de gerar essa transformação? Se a pessoa souber aliar o digital puro com supervisão local, e a supervisão local não precisa ser o grupo MD nem o Emergência Raiz. Legal. Porque às vezes o cara está em Rondônia, não tem como a gente ir lá da supervisão local. Legal. Então, se a pessoa souber aliar o digital aprofundado com supervisão local, com uma pessoa que lhe acompanhe, lhe supervisione, sim.
só o digital sem supervisão local, eu fico um pouco preocupado. Legal. Por quê? Porque tem algumas coisas que são habilidades manuais, né? Segurar um laringo, fazer uma crico, passar um acesso, usar um ultrassom. Isso é uma habilidade manual que o digital isoladamente, sem a prática, não leva a lugar nenhum. Eu costumo dizer que a pergunta o que deve ser ensinado primeiro, se a teoria ou a prática, é uma pergunta meio idiota, porque na real, as duas coisas têm que ser ensinadas ao mesmo tempo. E se tiver que escolher uma única coisa para ser primeiro, que fosse a prática. Legal. E é um pouco contraintuitivo isso, que as pessoas não tem que ser a teoria primeiro, não, tem que ser a prática primeiro. Eu dou vários exemplos, assim, vamos aprender a nadar? Vamos. Você compra o livro de natação Eu vou pro mar. e eu vou pro mar. Quem nada primeiro? Verdade. É claro, vamos aprender alemão? É isso que eu ia falar, inglês, línguas, é a mesma coisa. Eu vou para a Alemanha, você vai estudar alemão. Quem aprende primeiro? Sim. Agora, é claro que isso é só uma metáfora forçada um pouco, porque se eu vou para a Alemanha e não estudo alemão, eu vou falar um alemão todo torto, todo mal feito. Se você só estuda alemão, mas não vai para a Alemanha, você vai ficar todo rateando, não vai pegar fluência. O ideal é ter os dois juntos. Legal. Tendo os dois juntos, que é o digital, com alguma supervisão local, eu acho que vai longe, eu acho que dá para suprir muita coisa. Legal. O que é alguma supervisão local? Não é você e o seu coleguinha recém-formado igual você. Isso é importante você falar. Né? Boa. Eu e Ju formamos ontem. Bora lá. Vamos dar plantão, a gente tá com medo da plantão. Eu seguro o larinho que você passa o buge. Eu não sei porra nenhuma. Eu não sei porra nenhuma da vida, não tenho experiência, não tenho prática, ela não sabe nada. Cara, 2 vezes 0 É zero do mesmo jeito. é 0 do mesmo jeito. Você precisa, se você está valendo um pouquinho e tem alguém que tem uma supervisão local, tem alguém mais preparado que você. Não necessariamente mais preparado é sinônimo de mais velho. Tem muito médico mais experiente que está tão despreparado ou mais despreparado que o jovem. Mas um mais preparado. Legal. Isso aí você tem uma supervisão teórica forte com digital e uma supervisão local para você poder aplicar com retaguarda, eu acho que aí vai longe. Isso aí, e eu acho que uma coisa até puxa a outra, né? Porque muitas vezes o aluno é inseguro e ele não consegue se expor a um ambiente, até para poder desenvolver essa parte prática, até para ter essa supervisão, porque ele é muito inseguro por não ter a base nenhuma. Então ele se joga no digital, mesmo que teórico, e isso faz com que ele tenha o mínimo de segurança, o mínimo de capacidade para chegar. E aí agora, até como preceptor de residência, é totalmente diferente quando chega um aluno, um plantonista, nem para residente. O plantonista seu chega, poxa, o cara com uma bagagem, consegue conversar com você, você percebe que ele é um estudioso, que ele está estudando, que ele está interessado, aí ele vira para você, você está correndo, tendo que levar sua filha na escola, aí você está trocando plantão, mas o menino tá lá o dia inteiro te fazendo pergunta boa. Ó, estudei isso, você viu as condutas, falou, poxa, conduta do lugar. Aí ele chega, me ensina aqui pra usar essa punção, aqui tem uma punção agora. Rapaz, você até para e fala, claro. 90% do caminho tá andado. Exato, você fala, vamos lá, vamos junto. Do caminho tá andado. Agora, se o cara tá nem aí, você tira ele da escala, né? Cara, então o digital puxa essa segurança pra ele se expor a esse ambiente prático. Sem dúvida, assim, a preparação teórica, a preparação das aulas, ainda mais de aula de quem tá com a mão na massa, faz toda a diferença. Isso é outra coisa. Então, isso é outra coisa que eu acho que é muito importante dizer. Assim, eu sempre gosto de falar da diferença entre mentor e professor. O que você falou sobre a gente não dar aula de urologia, de qualquer outra coisa. Professor, isso é uma outra coisa importante. Professor, pelo menos é a definição que eu tenho, tá? É a pessoa que eu posso dar aula de uro, como professor de uro. Eu vou lá, pego um livro de uro, estudo um monte de uro, técnica para fazer cirurgia de fimose, vou lá, monto um slide e dou uma aula de uro. Fimose, você vai fazer assim, estica e puxa. Estica e puxa e corre. Estica e puxa é outra coisa, Gabriel, mas a gente não pode falar aqui no podcast, não. A uro é mais ou menos isso, estica, puxa e corta, negócio assim. Posso dar aula. Agora é diferente de você ser mentor, pra mim, é o que você acabou de dizer. É a pessoa que ela vive aquilo todo dia e ela não vai te ensinar necessariamente o que está no livro. Ela vai te ensinar um caminho completamente, vou dizer alternativo, mas um caminho facilitado, porque ele passou por aquele trajeto. Ele não é uma coisa que ele
olhou, leu, viu alguém passando e tá te ensinando. Não. Eu espero fortemente que todos os alunos do Grupo MD e do Emergência Raiz já saibam ler. Porque se eu precisar ler o livro para eles, vai ser complicado. A ideia é ir além do livro. Aliás, eu espero que já saibam ler em pelo menos 2 idiomas. Se você não domina uma leitura básica, um inglês técnico ali para se virar, tá precisando aprender um inglesinho também, galera. Faz parte da profissão. Médico que não domina inglês, analfabeto funcional. Total. Total, isso eu também não aceito muito. Manda artigo traduzido. Não. Dá um jeito. Se você não sabe inglês, você dá um jeito de... Juliana fez uma recente estadia, temporada na Europa. Era em português, Ju? Era. Eles falavam em português pra mim. Lá na Inglaterra? Falavam. Obrigado. Obrigado. Não sabia nada em português, sabia nem oi pra me falar. Ela tem que falar português. Até francês eu tive que me virar lá na Bélgica. Finesse, s'il vous plaît. Assim, pra entender, dava pra entender, mas vai falar de jeito, mas eu me virar. O importante é se virar. Daqui a pouco alemão aqui, daqui a pouco. O quê? Ela fala Michael Schumacher, Volkswagen, Audi, Thomas Miller. Exatamente. Legal, massa. Olha só, tem uma aqui. Eu quero te fazer uma pergunta rápida, essa aqui é rápida. Você acha, Goltar, que toda a área médica ela pode ir pro digital? Acho. Não tão prática. Acho. Legal. Acho. Cara, a gente não pode hoje em dia pensando com a mesma metodologia de ensino. Eu tô com 45, quase 46. Eu não sei a idade de vocês, mas eu vou alucinar aqui que vocês estão com 30 e poucos. Vocês são mais jovens que eu. 38, nem 38. Eu tenho 25. Esconder a idade dela. A Ju tem 25. Recém-feitos. Isso aí, obrigado, doutor. Eu peguei ensino, eu tinha cadernetinha de papel, escrevia. Eu peguei os primeiros Palm Tops. Os primeiros smartphones. Eu comprei o na 25 de março. Me lembro até hoje. Eu lembro que eu estava no terceiro período de medicina, em 1997, quando a grande novidade era que tá sabendo, agora você pode fazer um e-mail pela UFES. Eu peguei internet de escada. Você pode fazer um e-mail lá na universidade, que você, em vez de receber carta, você vai receber a correspondência no seu computador. Caraca. É muito doido. E essa foi a minha geração. E tá tudo certo. Foi o melhor que pôde acontecer. A gente pedir hoje que essa geração atual dos estudantes de medicina, que estão por volta de 20 e poucos anos, um pouquinho mais jovens que a Ju, que eles queiram aprender do jeito que a gente aprendia, é irreal. Essa geração não viu Ayrton Senna correr. Essa geração não viu o Titanic afundar. Essa geração não sabe o que era o Michael Jackson no auge. Não tem os mesmos valores, as mesmas referências que a gente tinha. A gente precisa falar a língua deles. Se nós, professores, mentores, seja como quiser chamar, estamos nos propondo a ensinar os jovens médicos, e sim, essa é a nossa proposta, a gente precisa... Não que eles peguem as referências dos velhos. Nós que somos mais experientes, mais capacitados, que precisamos pegar a referência deles. A gente tem que aprender Lady Gaga, a gente tem que aprender K-pop, a gente tem que aprender a falar instagramês, a gente tem que aprender a falar youtubês, a gente tem que tiktokês. Não necessariamente fazendo dancinha. Não é sobre isso. Não, estamos crescendo. Você também está crescendo no TikTok sem dança, sem nada. Exatamente. Eu nunca vi uma dança sua lá. Não tem dancinha. A Emergência Raiz não tem dancinha. Tudo tem limite. Mas, cara, a gente não pode ficar parado no tempo. A gente precisa se atualizar. Eu, quando graduei, Gabriel, quando fiz minha residência, ultrassom não era uma coisa... Não tinha nem no serviço de ultrassom. Não tinha. E eu lembro claramente as pessoas falando, não se faz ultrassom do pulmão. O pulmão não é um órgão... Só tem ar, não tem ultrassom. O pulmão não é um órgão ultrassonografável. A gente não pode trazer isso para os dias de hoje. Sim. Isso é mentira. Total, né? Viar isso. Então a gente tem que... Todo artista tem que ir onde o povo está. O professor tem que ir onde o aluno está. Onde é que o aluno está? Ele está no Instagram, ele está no Twitter, no X, no TikTok, no YouTube. Ele está em vídeos curtos, ele está em podcasts como este. Esse é o nosso papel até lá. Legal. E eu vejo... Perdão, te cortei. Não, é só a primeira pessoa que falou
essa geração atual não é tão boa quanto a minha, foi Adão. Não Essa eu não esperava, sei. Também não. Também não. Esse Caim e Abel não querem nada com a vida. Eu e Eva que tínhamos que ralar no paraíso. Todo. Cara, você quando foi interno, Gabriel, você, Ju, quando foi interno, você ouviu assim. Os internos de hoje. Não são como antigamente. Você ouviu isso? Com certeza. Você ouviu Muito. isso? Os residentes de hoje. E aí a gente começa a repetir as mesmas coisas? Não, aqui Cara, não. não acredito nisso, não. Aqui não, aqui a gente vai falar, não, graças a Deus que vocês não são como nós éramos. Vocês são diferentes, em alguns pontos melhores, em alguns pontos piores. É diferente, é normal essa diferença intergeracional e nós estamos com vocês. Nós vamos tentar, do jeito de vocês, ensinar a medicina correta. Legal. Eu ia trazer justamente essa discussão. Você falou muito mais legal do que eu ia falar, com toda certeza. Que não é ser a geração diferente, cabe a gente se adaptar. E eu vejo muita gente criticando a geração nova, que eles são ruins, que não querem estudar. Pô, quantas aulas a gente tá dando nas faculdades aqui? Eu chego lá 8 horas da noite, a sala tá lotada. Tá lotada, né? Pô, aí fica criticando quem... É lógico, tem gente que não quer, tem aluno que não quer. Isso tem, mas tinha na minha turma, tinha na sua, tinha no Gabriel. Não é que uma geração é pior, elas são diferentes. E eu não vou ficar aqui batendo de frente, xingando os alunos. Não, eles querem estudar, mas eles estudam de uma forma diferente. Sim. Tem só se juntar as redes sociais aqui, tem, sei lá, 400 mil, de alguma maneira, alunos e médicos interessados. Então não tem... Eu não acredito também, nunca acreditei nesse negócio geracional. Fico pé da vida também quando falam isso. Eu acho que isso é uma groselha de não vou dizer derrotado, porque nem todo, né, tô julgando aqui, mas... minha geração... Todo mundo que fala, na minha época, se a pessoa falar na minha época, isso significa que a época dela já passou. Porque você tá se inserido nessa época, eu me sinto inserido nessa época, eu não tô na minha época, eu continuo nessa época. Minha época é agora. É agora, exato, eu tô me adaptando a ela, exatamente. Isso aí. E aí isso me conecta com uma pergunta que eu queria te fazer, cara. Qual que é o impacto que você acha da IA agora? Essa é uma pergunta que não tem como fugir hoje em dia de fazer. Rapaz, Dentro da educação médica em geral. Porque isso é uma nova época, né? é uma nova A gente vai- época e eu vou te confessar que eu ainda tô me adaptando. É. Eu ainda tô me adaptando, mas é bizarro. É bizarro o impacto do que eu tenho visto das IAs dentro da medicina. Acho que muitas funções vão desaparecer. Eu acho que muitos livrinhos que só se repetem, macetinho, Aham. o cara que vive, para juntar a IA com o nosso papo sobre ensino digital, o cara que vive de ensinar Gostei. macetinho, Eu sei onde você vai chegar, vai, gostei. o cara que vive, não, vou te ensinar a fazer amoxicilina para a criança, hein? Pega o peso, divide por 3, vai dar a quantidade de ml. Cara, Esse cara acabou. Acabou. tá Esse morto. cara acabou. Muito bom. Tá morto, porque isso aí você vai jogar no seu IA gratuito, no seu chat GPT gratuito e vai sair. É bizarra a qualidade do que a IA pode fazer. Eu ainda não tenho noção completa, confesso que eu não estou 100% por último das últimas IAs, mas eu vejo como vindo fazer parte irremediável da nossa vida, do mesmo jeito que hoje é uma parte inexorável da nossa vida o e-mail, o Waze, o Google Maps, Instagram. o Instagram, a IA veio para ficar. Eu também... Eu não sei onde ela... O papel dela exato dentro da educação médica, porque é tão grande a capacidade que ela tem de entregar resultado, que é o que você falou. Eu gostei muito da sua definição de que a galera que vive da dica, isso aí a IA te dá muito mais do que dica, ela te dá uma coisa melhor Já do dá que pronto, dicas, já ela dá te o número pronto. Qual dose de moxilina para criança de E te 5 explica como Então, fez a como fez conta. a conta, É isso aí. exato. Então eu acredito muito que cada vez mais é sobre tomada de decisão. E a tomada de decisão, isso precisa de alguém ainda, não sei, pode ser que a IA em algum momento faça, que chegue, que tenha traçado um caminho. Ensinar a raciocinar. É. Sabe, assim, eu falo vocês do MD que falam mais sobre intensiva, eu falo mais sobre emergência, mas eu também sou intensivista. Ensinar a raciocinar, eu acho que é o papel que a IA ainda não está pronta para cumprir. Ensinar de uma forma orgânica, de uma forma
não só ensinar a linha de raciocínio, mas ensinar estimulando. Vem cá, vou te mostrar, olha que maneiro que é isso. E a pessoa se sentir empolgada com isso. Ensinar a raciocinar, eu acho que é o grande papel da coisa toda. A gente está, inclusive, regravando muita aula no Emergência Raiz, que perdeu o sentido de ter. Eu tinha uma aula específica para o cara ensinar o cara a calcular, transformar bomba de fusão em micrograma quilo minuto. Cara, vou tirar da plataforma, porque não tem mais lógica. Não tem mais lógica. E agora ensinar a raciocinar, isso... Aí existe um negócio que o GPT é linguagem ampla, né? Ele é linguagem ampla, né? Large language. E aí agora o que está discutindo muito ótimo, é muito amplo, é muito foda, resolve muita coisa, só que ainda é muito no amplo. Que o small language, que seria você criar o Goltara artificial. E aí acredito que isso vai evoluir, mas ainda assim, isso que é o doido, que ainda assim vai depender do Goltara. Concorda? E não tem. Essa substituição ou até essa profundidade da IA é justamente se você conseguir fazer um small language. Porque se for GPT, se for generalizado demais, large, você não consegue ter esse nível de individualização. Igual, por exemplo, você vai ler, eu estava vendo isso num curso que eu estou captando uns cursinhos de IA, estou fazendo algumas coisas, mas para aprender, não para praticar, não para poder estar antenado. Aí o cara estava falando sobre DRE, análise de DRE, desempenho de resultado financeiro, né? Aí o cara mostrou vários exemplos, mostrou, cara, olha que a DRE sendo analisada pelo ChatGPT. Aí ele faz uma análise, aí por um cara lá, CEO, CFO, não sei o quê, aí mostra. Existem grandes diferenças. Aí quando eles vão ver, é justamente a diferença, tá? Porque esse cara, ele olha e fala assim, não, mas esse aqui é uma indústria lá no Nordeste. Então, pô, no Nordeste, o valor da hora é diferente, o horário de trabalho é diferente, blá, 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 blá. Então, isso aqui, análise completamente. Então, ela ainda não existe. Isso para medicina é muito forte. Muito forte. Você chega para um paciente, o seu João, com 70 anos, com sepsis, no pronto-socorro do hospital Vila Velha, é totalmente diferente do seu João, 70 anos, não tô nem mudando o paciente. Ele na UPA Cubilândia. Que é diferente no Einstein. Que é diferente no Einstein. Que é diferente do cara de 65 anos. Que é diferente na Inglaterra. É verdade. Então essa capacidade da decisão, ela ainda, pelo menos nesse momento, a inteligência artificial ainda carece. Por isso, essa profundidade A inteligência artificial é muito boa em gravar e repetir os consensos, mas a única certeza que eu tenho sobre o consenso é que ele vai mudar. Todo consenso vai mudar. Eu, quando formei imaturo, eu tinha a impressão de que eu tinha que decorar os guidelines. Cara, se eu souber, fiz clínica médica primeiro. Falei, cara, se eu souber os guidelines de clínica ali, os mais importantes, guideline de hipertensão, guideline de infarto, guideline de diabetes, guideline de tireoide, de não sei o que, não sei o que. Se eu souber todos os guidelines, eu vou ser um excelente médico. Beleza. Para começar, era um bom começo, mas todos os guidelines que eu aprendi naquela época não prestam mais. Mudaram tudo. O protocolo do ACLS da época era dar 3 choques sem massagem, seguidos. Hoje é surreal a gente pensar nisso. Então, assim, guideline vai mudar. Não seja um decorador de guideline, porque guideline vai mudar, é um fato. E cada vez muda mais rápido. Agora, sabe o que não muda? Raciocínio. Tomada de decisão. Tomada de decisão, raciocínio médico, pensar como médico, espírito crítico, estar ciente dos próprios vieses nas tomadas de decisão, etc. E tal. Isso não muda. Aquela pulga atrás da orelha fala, cara... Tem algo estranho nesse paciente, tem algo estranho nesse caso, não está batendo. E quando a gente fala de paciente de emergência, paciente grave, falar assim, de maneira geral, eu acho que isso ainda é mais forte, porque é mais individual, é mais rápido a sua tomada de decisão, a sua necessidade. Eu acho que isso é ainda maior, e até tem um vídeo meu falando que eu acho que a emergência, a UTI, o paciente grave, eu não vou dizer que ele está protegido longe disso, mas... A inteligência artificial chegar no nível de tomada de decisão humana, eu não vejo isso ainda pelo que eu vejo. Obviamente tem muita coisa acontecendo aí. Porque é muito individualizado e num tempo muito curto. Mas a inteligência artificial toma decisão rápida. Mas para tomar as melhores decisões, precisa de muito dado. E às vezes você tem que tomar algumas decisões com poucos dados.
E essa aí ela... E muitas vezes a gente tem que juntar peças, né? Você lê os artigos, mas os artigos são focados num tipo de paciente, num país diferente. E todos os artigos terminam assim, mais estudos devem ser feitos para... Todo artigo termina assim, nenhum fala, ó, faz isso aqui que você vai salvar um monte de vida, segue isso aqui que tá tudo certo, nenhum fala isso. Exato. Então é você ler, entender, raciocinar e aplicar pro seu paciente. Muito Que é diferente do paciente de Gabriel, que é diferente do paciente do Goltar. Então, essa capacidade AI, eu acredito que vai, se tiver, tá muito longe de acontecer. Medicina é ciência, porque a gente faz as coisas. Porque em ciência, o que é bonito? Fazer e ser replicável. Você dá antibiótico para a população, tem um resultado de diminuição na mortalidade X, você vai em outra população, replica o experimento, tem o mesmo resultado. Isso é legal. Medicina é ciência, mas medicina também é arte. E arte, você replicar a arte é o oposto da ciência. Quando você replica a ciência, é lindo, maravilhoso, olha que descoberta maravilhosa. 1000 vezes eu faço, 1000 vezes dá o mesmo resultado. Se você copiar a Mona Lisa, meu amigo, é plágio. Vai ser o Luiz. Vai aparecer uma foto igual do Luiz. É plágio. Se você copiar a Mona Lisa, é plágio. Você pode xerocar a Mona Lisa, é plágio, não tem valor. E aí, assim, aquela história, a gente precisa ser cientista no sentido de conhecer as coisas que são reproduzíveis, mas a gente também precisa ser artista, no sentido de que cada paciente que você olha é a única vez que você vai olhar aquele paciente. É a única obra de arte que você tem que pintar ali naquela hora. Cada vez que você toma uma decisão, é uma pincelada do artista que coloca no tela que não vai voltar atrás. Exato. Eu, quando me formei, eu falava muito assim, cara, eu detesto quem fala que medicina é arte. Sempre falei isso. Sempre não. Logo que eu me formei e tal, porque recém-formado você é muito o quê? Técnico. Você é muito científico ali. Aliás, você deveria ser. Muitas vezes você não é. Tem muito aluno que não é. Tem muito aluno não. Tem muito médico que não é. Mas você deveria ser. Então, como eu era um homem da ciência, por estudar, gostava muito de estudar, sempre estudioso, então eu abominava essa frase. Depois, ao longo da jornada, e agora eu tenho a plena certeza, que existe sim uma arte fundamental na medicina, que é justamente a tomada de decisão, a capacidade de raciocinar. Essa é a arte. Porque ela é quase que subjetiva. Porque eu falava que medicina não pode ser arte, porque a arte é algo subjetivo. Então, se é algo subjetivo, não é replicável. Você traduziu muito bem o que você falou da replicação. Então ela tem que ser uma ciência, porque não pode ser subjetivo, não pode ser o que eu acho. A partir do momento que eu comecei a entender mais sobre manejo, sobre tomada de decisão, trazer isso, viver a vida do médico, e aí a gente fala muito aqui que medicina, faculdade ensina medicina, mas a vida te exige ser médico, que é justamente a capacidade dele se tornar um artista na tomada de decisão. Que é Gabriel Rangel, com 38 anos, intensivista, que comeu hoje uma banana com granola no café da manhã, filho da Dona Maria e do seu patrocínio, que tá com 80 quilos. Obrigado, emagreceu. Que acha que joga bola. Que acha que joga bola. Só existe Só existe um. É artístico cuidar de Gabriel. Sim. O que não quer dizer que você está liberado para fazer. Se tudo é artístico, eu vou fazer tudo que eu quero. Não é isso. Você vai partir de uma noção geral das populações em geral para a individualização. Legal. É ciência, sim. E é arte também. Massa. Legal. Tara, assim, na verdade eu quero já te convidar para outras collabs dessas, porque foi muito, muito gostoso, assim, além de divertido, né? Ele favoreceu a amizade. Essa do Adão, eu morri de verdade, genuinamente aqui, eu vou reproduzir ela, você vai ver falar isso de novo aí. Eu vou dar o crédito a você, dá César o crédito de César. Eu vou te fazer só uma última, assim, meio reflexiva, quase que uma consultoria, na verdade, para você. Como eu disse, está há mais tempo nesse mundo. O que você viu? O que você tem percebido? E aí, é claro, a gente acabou de falar de IA, acho que isso talvez seja uma coisa muito impactante no momento, de mudança no ensino digital da época que você começou para agora. Cara, eu tenho visto uma profissionalização da coisa. Eu acho que aquela história da barreira de entrada ser muito fácil. Eu vi muita gente entrar e ficar pelo caminho. Legal. E eu tenho visto uma profissionalização das coisas e eu oro por isso,
porque a gente precisa não de um mercado fechado, mas de gente séria. Então, da mesma forma que você tem que escolher muito bem o seu médico presencial quando você vai, você tem que escolher muito bem o seu carro que você vai comprar, você não pode sair escolhendo qualquer coisa no mercado, e eu espero fortemente que as pessoas que curtem tanto as coisas gratuitas que a gente oferece quanto as coisas pagas, que elas tenham o mesmo grau de seleção, de discernimento que você tem para comprar um carro, para escolher uma casa, para escolher um trabalho, que você dê valor à coisa mais importante que você tem na sua vida, que é a sua formação. Você perde tudo, né? Você perde namorada, você perde esposa, você perde filho, pode morrer, você pode perder seus bens, sua casa. O que você não perde é o seu conhecimento. Perfeito. Isso é estoico, depois a gente fala disso. Muito bom. Gente, eu adorei, Ju, adorei. Sim, são 100 e quantos capítulos que a gente tá aqui? Esse é o 112. 112. Poxa, demorou até pro Goltara voltar, mas a gente... Juro, depender da gente, pode voltar. Não vai demorar mais 112 para ele voltar. Né? Muito antes disso. Sempre disponível. A gente né, para quem não sabe, a gente está na mesma cidade, tá, gente? Exato. Então, a gente está aqui do lado um do outro. Trazer a Luísa na próxima. Trazer a Luísa Brown, trazer o resto do time. Vai ser um prazer voltar aqui e estar com vocês, gente. Legal. Da próxima eu vou pensar num tema ainda mais polêmico para trazer ele. Eu gostei da agressividade aqui. Gente, ô Goltara, como é um espaço, vai ser até compartilhado no fim das contas, mas fala aí pra onde o pessoal te encontra, rede social. Bom, para quem não me conhece, está ouvindo esse espaço via a galera do MD, meu nome é Leonardo Goltara, eu sou emergencista e intensivista, sou fundador do Emergência Raiz, que é uma plataforma de ensino gratuito e pago na internet. Vocês vão me achar em todas as redes sociais como Emergência Raiz, no YouTube, Spotify, Instagram, Pombo Correio, TikTok, Tapete Voador. Tá no X? Tá no X? Tô no X também. Caraca. Mas X é um lugar que eu não tô, sabia? Não, assim, não tá. Confesso que não tá tão movimentado, mas a gente tem uma conta no X chamada Emergência Raiz, pode procurar pela gente, vai ser um prazer, manda DM, manda sugestão de tema, manda o que vocês quiserem, vai ser um prazer atender vocês. E vocês que estão ouvindo esse podcast através do Emergência Raiz, deixa eles se apresentarem, a galera do MD. A gente vai ter o óculos. Eu vou ter o óculos. Essa é a raiz aí. Ela vai fazer o top 5 da televisão brasileira. É verdade. Nossa. Né? Aí você foi longe, tá? Explica por que você tá de óculos, vai. Eu estou recém-operada da minha cirurgia de refrativa. Então, não vou usar mais óculos. Pra quem me via de óculos, estou largando os meus óculos. Mas enquanto isso, eu tô sofrendo aqui com essa luz do estúdio. Por isso que eu optei por colocar meus óculos. Tá, e agora... Bom, pra quem não me conhece, Dr. Goltara falou já. Meu nome é Juliana, eu sou médica intensivista, sou host aqui do MD Ensino Cast. Estejam muito abertos a procurar a gente em todas as nossas redes sociais também. A gente não tá no X ainda. TikTok tá como Gabriel Rangel, mas Gabriel Rangel subtitulou MD Ensino, que é a conta que eu tinha criado. Aí eu tenho que mudar lá a conta lá pra MD Ensino. Mas é Gabriel Rangel no TikTok, MD Ensino no Instagram. E no YouTube? No YouTube, MD Ensino. É isso, né? Tem nosso site, mdensino.com.br. Tem nosso site, tem um blog que a gente posta muita coisa lá também. YouTube. Temos um canal gratuito de artigos compartilhados. Uma biblioteca que a gente criou, chama Biblioteca MD, só digitar Biblioteca MD Ensino no Google que também vai achar. E Gabriel Rangel e Juliana Cosme no Instagram também, né? Nossas redes. Nós somos pessoais. Ambos intensivistas, né? É isso aí. Muito obrigado, abraço. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.